Fundo branco. No canto superior direito, tarja rosa, em letras brancas. Palestra. Ao centro, há um retângulo azul. Dentro do retângulo, em letras brancas. O valor jurídico das decisões dos órgãos dos Tratados das Nações Unidas para o Tribunal Constitucional Espanhol. À esquerda da tela, há um círculo com o mapa mundi em azul claro. Dentro do círculo, o território da Espanha está destacado em vermelho. No canto inferior esquerdo, há a ilustração de um calendário, em letras azuis, 17 de junho de 2024. No canto inferior direito, realização EMAG e o símbolo de Libras. Auditório de paredes brancas. Ao fundo, há 3 mastros com as respectivas bandeiras: São Paulo, Brasil e Mato Grosso do Sul. Centralizado, há uma bancada de madeira com 5 lugares. Ao centro, está a desembargadora Marisa Santos, uma mulher de pele branca e cabelos castanhos. Traja uma camisa social estampada. No canto inferior direito, há um intérprete de Libras, homem de pele branca, cabelos e barbas pretas. Traja uma camiseta preta. Bom dia a todos e todas. Cumprimento. Na parte inferior da tela surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Ao centro, em letras pretas, Marisa Santos, desembargadora federal do TRF3, diretora da EMAG. Desembargador Federal Carlos Francisco, o eminente professor Henrique Martinez Pérez, que nos brinda hoje com seus conhecimentos, aos juízes e desembargadores que estão aqui na nossa plateia, esclarecendo que o professor se atrasou um pouco por conta da burocracia do aeroporto, aquela que todos nós passamos quando a gente volta, né? Fica na fila da imigração, da Receita Federal, tudo isso. Então, mas o professor insiste em fazer a palestra, ele acha que tem condições, deve estar bem cansado, mas então nós estamos aqui para ouvi-lo. Passo a palavra ao doutor José Carlos Francisco, que é o coordenador hoje deste evento, o que faz repetidas vezes na EMAG, sempre com muito brilho. Nós sempre saímos daqui muito satisfeitos com tudo que o doutor Carlos Francisco promove. Está com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia a todas e a todos. É sempre um privilégio. Na parte inferior da tela, surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Ao centro, em letras pretas, Carlos Francisco, desembargador federal do TRF3. O desembargador José Carlos Francisco é um homem de pele branca e cabelos pretos curtos. Traja camisa social branca, gravata preta com listras brancas e terno cinza. Trabalhar com Vossa Excelência e, sobretudo, na nossa escola, né, que tem sempre o seu histórico marcado por uma rede de confiança. Nós trazemos pessoas com várias visões, com várias, portanto, compreensões do sistema jurídico, e este evento é um evento especialmente importante, a meu ver. Antes de apresentar o eminente professor, eu gostaria de fazer um registro. Os tribunais brasileiros, sobretudo o Tribunal Federal da Terceira Região, ele adotou ainda na presidência da doutora Marisa Santos uma postura muito colaborativa em relação às organizações internacionais e à jurisprudência das organizações internacionais. Então, há uma comissão criada dentro do nosso tribunal, além de várias unidades de monitoramento e fiscalização das decisões de organismos internacionais, sejam eles regionais, no nosso caso, envolvendo o Pacto de São José da Costa Rica, né? Tanto as recomendações e decisões da Comissão de Direitos Humanos, quanto também a jurisprudência da Corte de São José da Costa Rica. Mas há também muitas demandas envolvendo a ONU, né? Portanto, o Pacto Global de Direitos Humanos da ONU, até recentemente, por conta dessa comissão criada na presidência da doutora Marisa Santos, eu participava de uma reunião de um grupo, enfim, por recomendação, aliás, do próprio CNJ, mas de um grupo. A desembargadora Marisa Santos assente com a cabeça. Que quer criar uma unidade de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário brasileiro a partir de demandas geradas pelo sistema global, pela ONU. Então, para nós, é muito importante a compreensão do valor jurídico das decisões dos órgãos dos tratados das Nações Unidas pelo Tribunal Constitucional Espanhol, naturalmente porque nós temos uma proximidade muito grande do sistema brasileiro com o sistema espanhol, sistemas jurídicos
são bastante similares. A nossa Constituição ela se inspira muito no que o direito espanhol produz. Então, são com essas palavras que eu tenho o privilégio temos todos, né, o privilégio, mas de apresentar o professor Henrique Jesus Martinez Pérez, é professor doutor de Direito Internacional Público e Relações Internacionais, mestre em Estudos Avançados na União Europeia, mestre em Relações e Estudos Internacionais Asiáticos, mestre em Estudos Jurídicos Avançados, é titular da Universidade de Valladolid, Espanha, onde coordenou o curso de graduação da Faculdade de Direito entre 2012 a 2020. Foi vice-reitor de Relações Institucionais de 2014 a 2016, é diretor adjunto do Observatório de Direitos Humanos e secretário do Departamento de Direito Público, sendo ainda membro tesoureiro do Conselho de Administração da Associação Espanhola de Direito Internacional, professor convidado de diversas universidades estrangeiras, consultor científicos também, científico de diversas revistas europeias, além de autor de livros e artigos e outras publicações. Este é um evento que nós temos, né, tido sempre a colaboração e, sobretudo, grande parte, né, do patrocínio dos nossos amigos da FADISP e na pessoa do estimado professor Lauro, que eu cumprimento por mais essa parceria. Então, devolvo a palavra a Vossa Excelência. E desde logo passa, então, a palavra ao nosso palestrante, professor Henrique Martinez Pérez. Buenos días. Bom dia. Muito bom dia. Na parte inferior da tela, surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Ao centro, em letras pretas, Henrique Jesus Martínez Pérez, professor titular da Universidade de Valladolid. O professor Henrique é um homem de pele branca e cabelos grisalhos. Traja uma camisa social branca, gravata cinza e terno preto. Primeiramente, eu quero dar eu agradeço à diretora da escola magistral porque me convidou para essa conversação que teremos. E também ao professor da universidade, que eu concordo com essa boa impressão que tive. Primeiramente, queria me desculpar, primeiramente, a desculpa de não falar em português, desculpa por eu não ser fluente em português, e desculpe pelo meu atraso. O professor ele tinha organizado bem, feito uma boa escala, mas aconteceu que quando o meu avião aterrissou, até eu chegar aqui, demorou umas 6 horas. Então, é difícil de entender isso. Bom, fazendo coro com o desembargador, eu não vim aqui para ensinar nada de novo, que com certeza vocês já sabem, e sim mostrar a realidade de algo que é novo e muito interessante no meu país, a Espanha. E a justificativa Desculpa, não entendi? Assim. E a justificativa que eu coloco é porque, ainda que os juízes e os tribunais daqui do Brasil parecem muito distantes ou não conhecem a realidade da Espanha. Isso não é verdade. Eu sempre exemplifico da mesma maneira. Ele explicou agora mesmo, que existe um sistema de multinível de proteção dos direitos fundamentais, que também é desconhecido, mas a Corte Interamericana, e sim as decisões das Nações Unidas. E o que acontece? Já faz uns anos que o Tribunal Eleitoral, ali em Brasília, o TSE, para decidir se otorgava direitos políticos, deveria decidir.
A imagem se divide em duas telas. À esquerda, slide de fundo branco com texto em espanhol. No canto inferior esquerdo do slide, logo Universidade Valladolid. No canto inferior direito do slide, logo FADISP. À direita da tela, está o professor Henrique no auditório. Qual o valor jurídico que deveria ocorrer para as decisões do Grupo de Direitos Humanos da ONU e dizia brevemente que se havia vulnerado os direitos políticos ao antigo presidente. E o que esse Tribunal Eleitoral faz? De olhar de maneira muito geral, como vocês dizem, sentença do tribunal. É uma sentença. Aqui já chamamos de acórdão, que se emite precisamente a jurisprudência espanhola. Entendido? Por isso é interessante explicar aqui que os juízes, os magistrados, olham por alto a nossa jurisprudência, por quê? Porque é o seu acordo. Mas o que acontece? Como acontece em todos os países, que nós temos, e adiante veremos, próximo de 10 sentenças acerca do valor jurídico das decisões dos órgãos que explica acerca das Nações Unidas que são incompatíveis. Não há jurisprudência até um mês que interviu o nosso Tribunal Constitucional, e parcialmente reconhece os efeitos jurídicos dessas decisões da ONU. Quando se fala de direitos humanos, direitos fundamentais, meus alunos pensam do que acontece em África. Mas não, eu falo das violações dos direitos fundamentais contínuos, que afetam vários temas, que inclui vários temas. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Um tema jurídico que, com certeza, há advogados aqui presentes, que é um caso muito interessante. Portugal, por exemplo, que espera que um advogado, que era também um auditor, que quer defender a si mesmo. E em Portugal diz o quê? Que um advogado não pode fazer sua própria defesa. Então, o que ele pode fazer? Recorre, então, por isso a palavra multinível, porque ele recorre a 3 instâncias diferentes. Ele recorre. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Do lado esquerdo do slide, imagem do prédio do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que não atende a sua causa, e explica que a legislação está escrita dessa maneira, e ela está de acordo com o nosso convênio europeu. Por isso que não atenderemos ao seu pedido. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Do lado esquerdo do slide, imagem do prédio do Tribunal de Justiça da União Europeia. Ele também recorre à Justiça da União Europeia. Além de tudo que ele já foi feito, o processo é igual acontece aqui no Brasil, temos diversos órgãos, temos cartas fundamentais, mas eles também não atendem a causa dele. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Do lado esquerdo do slide, imagem da bandeira da ONU. Bandeira com fundo azul claro. Ao centro, em projeção azimutal, está o mapa mundi em branco. Ao redor do mapa, há 2 ramos de oliveira. Então, ele recorre à terceira área, que é o Comitê dos Direitos Humanos, que é o Comitê das Nações Unidas. E ali, sim, dão razão a ele. E concordam e permite que ele faça a sua própria defesa. Entendido? Isso é o que acontece ou pode acontecer no nosso país. Por quê? Existe uma competição entre eles. E, a haver essa competição entre eles, nós lidamos com interpretações diferentes, opiniões diferentes. Mas, além disso, não estão de acordo sobre quais são as condições de admissão
e permite diversos processos simultâneos, não paralelos, mas simultâneos. Então, a primeira conclusão que chegamos é que, a menos que em Europa ou Espanha, esses órgãos de tratado, os órgãos das Nações Unidas, estejam de acordo, pode ser que haja uma segunda oportunidade, como uma espécie de apelação, de fato, do que é dito internamente e o que é dito externamente. Porque depois de ir ao Tribunal Europeu ou ao Tribunal de Justiça, pode ir ao Comitê de Direitos Humanos. E é mais barato, é mais rápido, e que se o cliente, o que ele quer é dinheiro, e desculpe a expressão, o que ele quer é dinheiro, essa é a melhor opção. É a melhor via, como eu vou tentar exemplificar aqui. Quanto tempo eu tenho? Não, não se assustem, eu só tenho 80 slides, mas não se assustem. Eu não vou passar todos, não se assustem. O senhor pode falar por 1 hora e 20 minutos. Mas podemos continuar? 1 hora e 20 minutos. Está bem. Então, À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. de maneira resumida, eu queria, como eu não falo português, por isso que eu escrevi tantos textos, para que consigam acompanhar minha linha de raciocínio, mas se haja alguma dúvida, você, por favor, faça a minha tradução para a plateia. Mas essa é a minha apresentação. Parece muito teoria, né? Parece uma teoria, uma aula de professor de universidade, mas é uma maneira prática. Porque o que eu quero ao final é dizer a vocês qual é a estratégia mais adequada para que consigamos o resultado que estão buscando para o seu cliente, primeiramente. E em segundo ponto, é como devemos agir. E pensando no meu país, na Espanha, os juízes, quando têm diante de si uma decisão de um órgão de tratados das Nações Unidas, da ONU. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Então, vendo a diversidade de fóruns que existe, que na Espanha estão procurando estratégias lógicas, formas adequadas, mas, além de adequadas, devem ser favoráveis para os interesses, o que quer dizer, necessitamos conhecer bem dois fatores: as rápidas decisões dos órgãos de controle e o segundo, quais são os efeitos políticos. Porque se não tem nenhum efeito, não há necessidade de continuar transcorrendo o tema. Por isso que é importante saber. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Eu não tenho tempo para lhes explicar sobre o sistema universal. Aqui nesses sites, há outras apresentações minhas que explicam em detalhes alguns métodos. É bastante interessante. Por quê? Porque todo esse é o sistema de controle que eu vou me focar sobre as comunicações individuais, das denúncias individuais, e também todo o mecanismo que serve principalmente para os órgãos de controle para estabelecer a interpretação correspondente. Entendido? À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Esses órgãos experientes, desculpe a expressão, não são órgãos judiciais. De fato, a sua composição não está composta por juízes, e sim em geral, são compostas por professores universitários. Não que nós somos aquém, estamos abaixo, não, isso não quer dizer isso. Nós compreendemos, conseguimos entender a área jurisdicional, os professores universitários também entendem, mas nós não entendemos a fundo as funções, porque não exercemos a profissão. Esse é o primeiro fato. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Ainda assim, é importante, e eu tentarei explicar. Todos esses são comitês que estão de acordo com o tratado
e são responsáveis por receber as denúncias dos indivíduos, que, como vocês sabem, se recebe previamente por via interna. Bom, mas alguém pode dizer, isso não me interessa, porque no Brasil não se confirmou nenhum protocolo, nenhum obstáculo que permite a vocês, indivíduos, recorrerem a essas vias jurisdicionais. Não é verdade. Não é verdade. Vocês podem ter um sistema que lhes dê qualquer valor jurídico para essas decisões. Está bem, mas vocês, menos o legislador, não podem ignorar o que se diz nesses comitês, por meio de observações gerais que têm características jurídicas. Essa influência, vou exemplificar, o comitê mais ativo, o Comitê sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, que o nosso Código Civil completamente está modificado. Por quê? Por quê? E como? Porque a partir do convênio das pessoas com deficiência, que vocês já han confirmado, já estão participando, e também podem apresentar denúncias individuais, porque vocês já retificaram, já fizeram suas correções dos protocolos facultativos. Só que o grupo sobre pessoas com deficiência está dando aos juízes do mundo inteiro, a menos que vocês tenham alguma informação diferente, ainda que vocês venham dizer que os juízes do Brasil não façam isso, as observações gerais, mas esses comitês, bom, eu acredito que não seja assim, né, pelo que eu entendi, mas os juízes podem atender e o legislador também podem ir mudando, por exemplo, o sistema de tutela, que agora mesmo a tutela que vocês podem exercer para adaptar ao grupo, não, desculpe, para adaptar a interpretação no que toca a atender as pessoas com deficiência. E também no que refere às ações inclusivas, que eram batalhas que todos os estados têm, porque há um grupo de pessoas, incluindo as famílias de pessoas com deficiência intelectual que não querem que seus filhos querem que, na verdade, que seus filhos que tenham síndrome de Down vá a centros específicos. Eu explico assim porque às vezes eu fui criticado e me disseram: você não tem filhos com deficiência. Verdade, eu não tenho, mas existem essas opções que eu conheço. Entendido? Então, isso é muito importante, ou eu acho muito importante, relevante, no que se refere ao que se diz. Repito, não são, À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. não são as comunicações individuais ou a denúncia particular, e sim são as observações que cada vez mais são detalhadas. E obrigar, ou tem que obrigar, pelo menos, aos magistrados a entender a legislação que existe com essas observações. Bom, daí eu indico a vocês que não devem confundir essas observações gerais com os ditames que existem. Os ditames que são frutos da comunicação individual, dos comentários gerais, que são a relação do Brasil com outros estados. Não é essa questão. E sim, por exemplo, se o Brasil está cumprindo as suas normas no que se refere ao que foi decidido À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol e uma tabela. para atender as pessoas com deficiência. Aí está diante de vocês, na terceira coluna dessa tabela, mostra quais são. Bom, porei os óculos só um instante. O professor Henrique coloca um par de óculos de grau no rosto. Mostrando o procedimento de comunicação individual que o Brasil tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre comitês de pessoas com deficiência,
preconceito contra a mulher, direitos sociais, comitê contra a tortura. Entendido? À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. O professor Henrique retira os óculos do rosto. Se admite, portanto, nós podemos colocar como lógico o valor jurídico dessas decisões através de vias internas, que podem acolher, não a todos, mas a alguns comitês, como os que acabei de indicar. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Vocês podem não estar de acordo com o valor jurídico e se tomam essas decisões e essas decisões na Espanha, porque não sabem a respeito da legislação, para que se estabeleça uma causa específica para quando se castiga, não se castiga, mas se coloca o direito do Brasil, da Espanha, não tem uma causa, processo oportuno, responsabilidade patrimonial, não está estabelecido em lei. O único país que tem, que eu sei, é Noruega e Colômbia. A Noruega tem uma lei que depende do Ministério de Justiça. Qual é esse valor jurídico? Aqui não vamos discutir, a não ser que o Brasil considere o direito internacional como inválido, mas esse processo jurídico, direito internacional, dá a estas decisões. E essas ações finais À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. aos comentários gerais e aos ditames. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. As duas primeiras, de maneira muito resumida, À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. são de natureza recomendatória. E certamente, quando digo sobre ditames, são frutos do procedimento individual da terra, do indivíduo. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. E aqui começa a advertir a questão da obrigatoriedade, não trouxe a sentença internacional de justiça do Comitê de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça, mas o que temos aqui é uma outra interpretação autorizada, então os juízes são obrigados a seguir o que está escrito aqui. Diferentemente do que pode ocorrer no Tribunal de Direitos Humanos, na Corte Interamericana, certamente esses comitês marcam medidas de reparação muito concretas. E vocês podem ler aí, é uma decisão administrativa. Nada mais do que a não expulsão de um país não seguro, Devolução de devolução de bens. Isso quer dizer, são são medidas maneiras muito detalhadas detalhadas que que o geralmente juiz a gente não interno, admite. geralmente Não ele não admite. vai, Porque se está acostumado ele não vai aos que estão de admitir, fora digam, não, é o porque seu sistema não o juiz de fora, respeita, em termos gerais, ou de maneira sistêmica, alguns direitos do convênio. Não, mas não mais do que isso, entendido? À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Bom, repito, essas decisões que têm sido tomadas, repito, não não só nos somente órgãos os órgãos espanhóis, e sim nos órgãos espanhóis, internacionais, nos mas nos tribunais tribunais internacionais que dizem internacionais, e tem muito peso essa interpretação do tribunal no que se refere
a interpretação de todas estas decisões. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Isso é uma questão que eu não vou cansar disso, esse excesso de expressões. Não vou cansar vocês explicando isso de maneira pacífica, jurídica, porque os juízes na Espanha, a maioria dos juízes na Espanha não suportam, veja só, não suportam que lhes corrijam as suas decisões. Eles não toleram isso. Ninguém gosta de ser corrigido, né, nas suas decisões. Ainda assim, há alguns que suportam mais que outros, alguns têm mais tolerância do que outros, no que se refere à justiça europeia. Bom, mas no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, bem, vem um grupo de profissionais de experientes profissionais que leem as sentenças dos órgãos e não gostam de ser corrigidos. Não gostam de ser corrigidos. Por isso há uma grande batalha do nosso sistema judicial de que há transferido ao nível acadêmico. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol e uma tabela. São ativos. Não, há muito ativismo do Brasil no que se refere às denúncias particulares. Eu, antes de ontem, procurei num num site de busca no que se refere a assuntos daqui do Brasil e praticamente há uma, duas, três, quatro, acredito que há 5 decisões, das quais a maioria estão aí na tela, no que se refere a campos de admissão. Acredito que não tenha sentido. Bom, estamos falando do presidente do país de vocês. E A tem a ver outra que com tem as a ver demandas com demandas climáticas climáticas. da Argentina, que tem a demanda do Brasil a respeito da mudança climática. São questões que não sei se me permitem, mas é moda agora. E, pessoalmente, eu pensava que as mudanças climáticas internas e os órgãos não teriam. Na Europa, nós nos encontramos com o ministro europeu dos Direitos Humanos, o que foi permitido uma legislação para ir ao tribunal de uma associação de mulheres, mas o que havia dito é o quê? Nada mais e nada menos que havia um embargo regulatório e essa seria uma discussão interessante para uma outra questão. Mas, repito, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos admitiu que o seu marco regulatório contra as mudanças climáticas não respeita o Convênio Europeu. Para mim, isso foi loucura e não serviu para nada. Para nada. Porque se o Brasil e a China seguem emitindo CO2, e por mais que a Suíça não emita, a Suíça vai continuar sofrendo as consequências. Mas, além dos milhares de casos que vão ao Tribunal Europeu e que rogam os pedidos ao tribunal para que se mostre a opinião pública. Isso aqui está sendo gravado? Então, não sei se posso dizer isso, mas vou dizer mesmo assim. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos necessitava mostrar-se parcialmente ecologista. Então, com toda essa estratégia, eu sempre digo que os clientes do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não são os indivíduos, são os estados que pagaram esse tribunal. E por isso
acredito que esse caso convenha, né? À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Simplesmente, a título de comentar, o que temos aqui em respeito ao Brasil, tivemos uma denúncia por vias externas ao Comitê de Discriminação contra a Mulher, e este é um caso muito difícil, muito duro. Todos os que recebemos são casos difíceis, são casos duros, de uma senhora que estava grávida, que foi a um hospital e tinha náuseas, vômitas, e lhe deram uma medicação que antecipou o seu parto de um bebê falecido. E ela seguiu com a hemorragia e voltou ao hospital e deram novamente remédios e ela faleceu. E 2 tribunais internos do Brasil não lhe deram razão e foi até o comitê e temos todos esses artigos aí que vocês estão vendo. O que vemos aqui, À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. esse esse comitê, ele não vai dizer declaro a violação, não. Ele estabelece medidas concretas para o destinatário que serve esta recomendação, e não são os juízes destinatários, mas sim o Estado. E o Estado pode sim decidir o que pode ser feito com essas recomendações. E tem 2 vertentes: inocentar a vítima ou dizer ao Estado em que tem que melhorar de maneira sistêmica. Por exemplo, os direitos de saúde reprodutiva da mulher. Entende? Esse é um assunto muito controverso, porque temos muitas sentenças que castigam, que punem o Estado, porque os hospitais tem gente que falaria melhor das mulheres do que eu, mas os hospitais europeus estão acostumados, enquanto vê uma mínima possibilidade para a saúde da mulher ou do bebê, e aí eles, como é que se diz? Não, não é o aborto, é o mínimo risco para que o parto não seja natural, como se chama? Cesárea, sim, isso, a cesárea. E isso provoca uma luta entre os médicos que apoiam a cesárea, que é mais segura para a saúde da mulher e para a saúde do bebê, contra outras mulheres que consideram que o parto natural ele respeita o que está determinado nos direitos fundamentais. E no tribunal e nos comitês há muitas decisões contraditórias do que deve ser feito quando são abordados esses assuntos em hospitais públicos, não os hospitais espanhóis, porque os acordos do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o efeito dessa sentença pode ocorrer, por exemplo, na Itália, e aí vai ser aplicado na Espanha. Portanto, se uma sentença onde o tribunal disse que a presença de não haver valores religiosos não viola a liberdade religiosa, os tribunais espanhóis que recebem demandas de familiares, de filhos de centros públicos, estão aplicando aquela sentença na Itália, o efeito é muito importante, porque assim se resolve o problema para todos.
por isso não existe o debate na Espanha a respeito dos símbolos religiosos. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Agora eu vou falar sobre o que eu vim falar, que é o que está acontecendo na Espanha. Desde o ano de 2018, e há muitos anos eu falo sobre esse tema, e vocês sabem que eu venho ao Brasil e vocês falam, ele sempre fala do mesmo. Não, agora estou mudando o tema. Veja, esse tema eu não posso mudar e vou justificar para vocês. Porque desde 2018, mês passado, em 2024, há sentenças de 3 tribunais diferentes que dizem o contrário. Audiência Nacional, vocês sabem que ali se pode recorrer à cassação do Supremo Tribunal, que deveria unificar a jurisprudência. Se há uma violação do direito, aí vai ter o Tribunal Constitucional. Mas não se engane, isso é caótico na Espanha, muito caótico. Porque no ano de 2018, o Superior Tribunal determinou que os ditames seriam implantados. E 6 meses atrás, volto a dizer, são vinculantes. Isso me interessa? Não, essa parte não. O que me interessa é o que disse o Superior Tribunal, porque vocês têm a mesma causa, onde a decisão de um comitê é pressupostamente habilitado para solicitar a responsabilidade patrimonial da administração por mau funcionamento dos serviços públicos da administração da justiça ou por um erro judicial. Isso vocês têm. Se vocês não têm, a culpa é do professor, que me enganou, porque tem responsabilidade patrimonial administrativa, entende? Essa é a rota interna, não tem nem o caso de juízes internos. E há um comitê destes que punem a Espanha e passam essa decisão ao Tribunal Supremo, que admite o recurso de cassação e pune com esta sentença a 600 mil euros. Não sei quanto que dá o câmbio hoje em reais. Não, não tá ruim, né? 3 milhões e meio de reais por causa do mau funcionamento de serviços públicos. Primeira conclusão: se você quer dinheiro, essa é a sua causa, certo? É um caso duro, trabalhoso, de mau funcionamento que, acredito eu, é assim que acontece na Espanha. Porque na separação, por exemplo, o casal tem o filho e o juiz diz o quê? Perdão, ele dá a guarda compartilhada e a mulher diz ao juiz: não permita as visitas, não permita as visitas. Ela diz isso 5 vezes, porque meu marido vai vai exercer a violência. Não sei como diz aqui no Brasil, como ele faz para influenciar, para matar o filho, eu não sei como fala aqui. Mas na Espanha, quando o casal separa e o marido ou a mulher, mas geralmente é o marido, utiliza o filho para fazer dano ou matar, na Espanha se chama violência vicária. Não, não é violência doméstica. Perdão, eu não quero te corrigir, mas na Espanha, alienação parental é quando o pai ou a mãe, eles usam o filho para agredir o outro ex-companheiro. Não, não é a mesma coisa.
Quer dizer que o marido, quando ele quer afetar a esposa psicologicamente, ele afeta o filho. Ele prejudica o filho para atingir a mãe. Na Europa e na Espanha chamamos de violência vicária. É um termo na Espanha. E infelizmente, desculpe a expressão, está na moda na Espanha fazer isso. Mata a esposa e depois mata o filho em comum. Isso é muito comum aqui. Também? É comum isso? Desculpe falar, eu estou apontando para vocês, mas não é isso a questão. Quer dizer que a esposa, por 5 vezes, avisou ao juiz: ele vai praticar essa violência. Vai praticar. Eu não tenho provas, mas eu tenho certeza que ele fará isso. Mas era necessário tomar alguma medida para que se evitasse ou controlasse isso. Porém, no fim das contas, ele assassinou o filho. Assassinou o filho e começou o procedimento judicial. Os juízes, todos eles, todos os juízes da Espanha, não deram razão a essa mulher que fez essa denúncia. Daí ela foi ao Tribunal Europeu, também não teve resultado, foi ao comitê. Ali no comitê, disseram que na Espanha deveria reparar e mudar o sistema judicial. E a partir disso, os advogados, os indivíduos, aprenderam que para que eu vou ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tentar ali uma coisa tão demorosa, que demora tanto por 10 anos, sendo que o melhor é vir aqui, ao Comitê dos Direitos Humanos. Bom, eles não vão trazer o seu filho de volta, mas podem, pelo menos, pagar de forma legal os crimes que cometem. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. De maneira resumida, deve ter esse ponto em conta que na Espanha, bom, não sei como é aqui no Brasil, mas se um juiz ordinário, de maneira ordinária, qualquer coisa ordinária, seja judicial, civil ou administrativo, encontra com uma norma jurídica interna que é incompatível com um tratado, com como se interpreta o tratado, isso se chama essa regra que se move nas partes judicial, ordinário, federal, pode se movimentar nas normas internas e praticar de maneira internacional. Isso é um controle de convencionalidade. Sua engenharia, que é praticada de maneira parcial na Corte Interamericana, que permite, repito, movimentar essa lei. Por exemplo, se uma lei de prevenção na violência, contra a violência, não respeita as regras que são estipuladas para a proteção de crianças, de pessoas com deficiência, de maneira ordinária, o juiz ordinário de primeira instância devem decidir ou priorizar a criança, repito, pode ser que ele não aplique a lei interna. Isso é uma decisão, uma sentença que ocorreu no ano de 2023. Eu não estou dizendo eu em base pessoal, e sim o Tribunal da Espanha que decidiu assim. Isso são regras de movimentação. Mas o segundo... À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Nós temos uma cláusula na Constituição, o artigo 10, que obriga a todos e cada um a todas as administrações públicas, todas, executivo, legislativo e judicial, têm a obrigação de interpretar as normas internas de acordo com os tratados dos direitos humanos. Mas quais são? O próprio Tribunal Constitucional explica. Ele disse não somente as decisões do Tribunal Europeu, e também a interpretação
do que faz os órgãos de garantia, os órgãos de controle da ONU. Por isso, vocês podem acessar a nossa base de dados de normas judiciais e encontrarão várias interpretações dos tratados com relação à norma interna, porque é indiscutível. É indiscutível. O que é educação inclusiva? Não é os juízes espanhóis que decidem. Quem decide é o legislador. Mas, se o legislador não está de acordo com o tratado que foi decidido, tem que aplicar as decisões do comitê. A decisão do comitê vem em primeiro lugar. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Bom, isso são alguns comentários que chamam os órgãos de garantia do tratado, órgãos de pessoas experientes e que tem a ver com a Constituição. De acordo? À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Quais são as causas processuais da Espanha que dão uma influência na parte jurídica, nos ditames jurídicos? Bom, pensando nos tratados internacionais, nos rotativos, não há uma causa como igual que ocorre aqui no Brasil, as petições da Corte Interamericana, dos tribunais, são obrigatórias, são declarativas, mas não são executivas. O que quer dizer? Os tratados, como é lógico, como já sabemos, né? Há um sistema, diz aos estados, são obrigatórios. Procure e fazer o causa processual como você achar melhor. Mas o Tribunal dos Direitos Humanos, há uma revisão. Há uma revisão de todos os órgãos jurisdicionais que, se temos uma sentença do Tribunal dos Direitos Humanos, podem representar algumas correções, a menos que há falhas que já foram previamente encontradas. E o que a ONU disse? Que tem que levar em conta os ditames. Senão, para que serve todo esse processo? Para que tenha uma característica recomendatória de informação geral, como é relatado de maneira periódica. Assim não há sentido. Isso é o que a ONU disse. E isso é o que se ha fixado na Espanha. Nos últimos anos, ali... À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Bom, primeiro que eu mostro é a decisão do comitê, do tribunal, e nomear o tribunal ao que está sob minha responsabilidade sobre o recurso de cassação e peço que seja revisado. E está na Espanha, essa prática não existe. É como está morto, porque todos os juízes disseram que eles não podem interpretar a lei orgânica ou a ordem judicial que estabelecia o recurso europeu no que se referia aos direitos humanos. Não, mas tem o causa do procedimento para que haja as sentenças dos tribunais. Por isso, não há necessidade, não tem sentido de que um comitê, se o que ele busca é uma revisão da sentença com o objetivo de dar a liberdade a cada um. Não, não é assim. E ele não conseguirá, compreendido? Segundo, À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. a causa que está aberta, o procedimento, nós temos uma via no processo administrativo que é possível recorrer a um procedimento especial no que se refere aos direitos fundamentais. Essa via está aberta. Quer dizer, se tem a decisão do comitê, você pode formular procedimentos especiais por essa via, por esse caminho. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Isso aconteceu e se consagrou na sentença na Espanha, que explicou sobre uma filha que foi assassinada no ano de 2003. Esse procedimento
está aí mostrado no slide, se vocês podem ler depois. Depois teve as recomendações para À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. a eliminação de preconceito contra mulheres e reparações sobre esses preconceitos que sofreram. E essa é a conclusão que ocorreu em 2018. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. E não há uma causa que reconheça quais são as medidas formulatórias, mas explica os trâmites vinculantes. E também esse é o ponto principal desses ditames, À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. são válidos para uma responsabilidade patrimonial administrativa. Mas tenham cuidado, elas são muito parecidas ao que acontece aqui no Brasil. Precisa mostrar a decisão, o funcionamento normal na justiça, que nesse caso é uma decisão antijurídica. Isso, que eu já expliquei, é uma sentença que ocorreu em 2018. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. E daí em diante, esse é outro exemplo, os juízes espanhóis e também juízes de primeira instância, como explicou na área administrativa ali em Barcelona, e aí se deram conta dessa jurisprudência do Tribunal Supremo. Por exemplo, um policial sofre um acidente e o seu chefe diz: você não serve mais para atuar como policial, porque você ficou com sequelas e já não serve para exercer a função. Você está demitido, lhe dão uma petição, porque você não tem mais a capacidade de exercer a profissão de maneira permanente. E aí o policial diz: eu não aceito isso. Eu não aceito essa demissão. Não aceito essa demissão. Por quê? Porque há um convênio que foi assinado sobre deficiências que são adquiridas no exercício da função. E nós que adquirimos uma deficiência, temos várias sentenças a nosso favor no que se refere aos direitos humanos. Há várias decisões do comitê sobre pessoas com deficiência que têm a ver com nós que adquirimos essa deficiência exercendo uma função. E ele explica isso ao chefe. Há uma opção de me transferir a minha função. Pode ser que eu não exerça mais a função de ir à rua, mas eu posso continuar trabalhando em outra função aqui na área policial. E aí me dá uma credencial para que nos dê o acesso para continuar exercendo a profissão de outras maneiras. Pois bem, o juiz contencioso, desculpe, o juiz, o grupo de Barcelona disse não. Aí foi ao Tribunal Administrativo, tentou os recursos administrativos, como eu expliquei a vocês, mostrou a readmissão desse policial ao posto que ele exercia dentro da área policial, mas em outra função. Bom, tudo isso tem a ver com a sentença do Tribunal Supremo. E aí ocorrem as primeiras instâncias. E as primeiras instâncias têm a obrigação de... À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Bom, além disso, leva a outra responsabilidade patrimonial do Estado. Porém, há limitações. Como que já vimos antes, com o passo do tempo, os juízes, essa é a palavra, não fazem de maneira automática. O que quer dizer? Você me traz a decisão do comitê e eu te dou o pagamento. Não é assim de maneira automática. Você deve demonstrar que está cumprindo as condições internas da causa, da resolução, da parte patrimonial e administração. Todos esses processos devem ser cumpridos. Por isso, há uma decisão ou um dano real. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Ou de maneira jurídica, tem um processo a ser seguido, uns processos habituais a ser seguido. Até agora, tudo era muito bonito. Só que os juízes... À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Ali, estou falando de Espanha, do país Espanha. Os juízes se rebelaram contra essa jurisprudência, não aceitaram.
Daí, nós temos as primeiras sentenças do próprio Tribunal Supremo, que se nega, que tenta negar os efeitos jurídicos, os direitos jurídicos às pessoas que trabalham nos órgãos ali na Espanha. Bom, as últimas sentenças que houve À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. teve característica vinculante que não teve prática, e por isso, se por acaso, haverá responsabilidade no que se toca ao dano patrimonial. Não necessariamente dinheiro, mas sim de responsabilidade patrimonial. Isso quer dizer o quê? Que os juízes estão boicotando os efeitos jurídicos dos órgãos experientes. Ainda que eles reconheçam, como podemos ver ali, À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. coisas que são indiscutíveis, que são tudo que tem a ver com a Justiça Federal, eles são indicadores de diversos direitos. A obrigação dos juízes é interpretar os direitos fundamentais que estão de acordo com a lei. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. Entretanto, em 2018, À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. o juiz disse: não estou de acordo com todo esse processo que houve, não estou de acordo. E mencionou que em uns meses, o que veio a dizer a primeira decisão, que as decisões têm que ser vinculante e habilitante para que haja responsabilidade patrimonial. E nesse caso, ele estava certo, no que se referia a comunicações, denúncias, e para esse juiz que mostrou o seu desacordo, ele disse que necessitava de características vinculantes. Assim, infelizmente, precisa de sorte. Precisa de sorte de que, para que você ganhe a causa de ter esse ressarcimento patrimonial, tem que cair nas mãos de um juiz assim, que seja questionador. Do contrário, seguirá o processo natural. Bom, talvez vocês vejam e digam, bom, aquele juiz ali disse isso e aquele outro juiz falou diferente. Que eles dois estão responsáveis em aplicar a jurisprudência. Não sei se existe essa palavra aqui. É unificando essa jurisprudência. Assim que os advogados vão analisar por meio da inteligência artificial as bases de dados que explicam qual é o momento que você processou para que esse caso chegue às mãos desse juiz específico, que é o que está... E assim, as empresas agora têm se dedicado nessa área jurídica para que os processos caiam em mãos específicas. E aí você coloca diversos pontos ali e explica o que pensa, o que sente. Bom, a Marisa Santos explicou sobre essas relações, né? Bom, que cada caso caia na mão de determinado juiz. Por quê? Porque ele concorda com a minha teoria e outro juiz pensa diferente. Isso é o que está acontecendo. Bom, estou quase terminando. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. A Audiência Nacional, que pensa sentenças como essa, que explicam que não há responsabilidade patrimonial, por isso precisa enviar ao Tribunal Supremo. Esse é outro caso À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. que aconteceu na minha cidade e tem a ver com a educação inclusiva. Seja uma pessoa com síndrome de Down, como estabelece a lei espanhola, como estabelece outros convênios no que se refere a temas de pessoas com deficiência. Em Espanha, ou seja, aqui, não sei como é aqui, mas na Espanha é obrigatório que as pessoas com deficiência intelectual ou com síndrome de Down devem estar na escola regular. No ensino especial. Não ensino especial, tem que ser regular. Porque o que acontecia antes? Eles chamavam e
esses alunos eram alvos de insulto, os professores também eram insultados, mas agora com esse ensino, porque aconteceu assim, de uma criança ser expulsa, e a mãe responsável, recorreu ao comitê e acusou a Espanha, o país, o governo, o Estado Espanha, de preconceito. Mas houve essa audiência nacional, mas o Tribunal Supremo atendeu a necessidade no que se refere a esse atendimento da pessoa com deficiência. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. E chegamos aqui, À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. como vocês veem, é uma sentença de 2 meses atrás, do Tribunal Constitucional, de abril de 2024. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. É uma sentença que tem a ver com a ordem de extradição de um marroquino, que passou por torturas, terrorismo, e na Espanha as autoridades judiciais decidem autorizar sua expulsão ou a extradição para o Marrocos. E esse processo judicial chegou até o comitê contra a tortura, porque a Espanha não estaria respeitando a legislação internacional interna a respeito da extradição. E chegou à sala de audiência nacional. E eles não acreditavam nisso que eu estou contando e não aceitaram. E aí cria um recurso diante do Tribunal Constitucional. E essa decisão foi controversa e eu não a reconheço porque o nosso Tribunal Constitucional está ideológico. Isso aí está gravando? Não? O nosso Tribunal Constitucional, como eu posso dizer sutilmente? O tribunal não consegue chegar a sentenças unanimamente, porque há um partido político e esses partidos se unem, e aí há outro partido político, e aí ganha casualmente a sentença. E aí acontece que é muito estranho, porque esse mesmo oponente da sentença faz de modo particular, porque eles perdem. Então é uma questão muito controversa. Mas o que eu disse isso aí aconteceu há 2 meses. E vou justificar minha viagem. E é isso aí que vocês estão lendo. E o que é que vocês estão lendo? Primeiro, À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. o Tribunal Constitucional dá razão ao marroquino e obriga que vá para a audiência nacional para que haja a responsabilidade patrimonial do Tribunal Espanhol neste caso. E aí chega a declaração que está em negrito, que vocês entendem que para o Tribunal Constitucional Espanhol, as decisões dos órgãos são obrigatórias. Isso é o que nós temos. Portanto, essa possibilidade e essa via segue em trâmite. Já vou terminar. E quais são as propostas? À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. E sim, tem uns que dizem que precisa regular. Nós temos aqui um modelo colombiano do ano de 1996, que nas mãos do ministro do Interior de Justiça, para os efeitos jurídicos, as decisões dos órgãos não é querer judicializar, mas para que as solicitações sejam demandadas ao Ministério
para que o Ministério decida. Eu posso seguir, mas À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. porque isso, por ser muito técnico, gostaria que vocês soubessem que esta é uma apelação de fato. Se apresenta um caso à Comissão Interamericana, ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e se a admitem, não existe nenhum obstáculo para que os órgãos conheçam o assunto. Essa jurisprudência é muito clara. E isso que eu estou trazendo não são dois casos similares. E sobre À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. essas são jurisprudências que eu vou explicar para vocês, são inflexíveis. Tem que ser o mesmo direito, isso é muito complicado para que seja o mesmo direito. E para que sejam os mesmos demandantes é complicado. Por exemplo, na educação inclusiva, pode ser o professor, pode ser a associação e pode ser vários pleiteantes diferentes. Isso, e as demandas, mais que simultâneas, podem haver demandas. À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. E aí precisam ir às Nações Unidas, porque essa é uma orientação pro-homem para os indivíduos. E alguns exemplos aqui, À esquerda da tela, novo slide com texto em espanhol. como as vestimentas, a burca, os símbolos religiosos, por exemplo, para entrar aqui no Ministério de Justiça, não se pode obrigar uma mulher a tirar o seu véu. E, no entanto, pode ir ao Comitê das Nações Unidas, e como vocês podem ver aqui, eles dizem o contrário, porque é o caso da jurisprudência de ambos podem ser feitos. E é por aqui eu fico. Muito obrigada pela sua paciência, muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professor. Desculpe, professor Henrique Martinez Pérez, foi muito rica a sua exposição. Enquanto o senhor falava, eu fui tomando nota A imagem volta ao auditório. e, ao mesmo tempo, preparando o que me arrisco ser uma comparação, né, O professor Henrique assente com a cabeça. com os pontos que o senhor colocou sobre os três grandes órgãos jurisdicionais da Espanha, né, que é o Tribunal Constitucional, O desembargador José Carlos Francisco e o professor Henrique se entreolham. Tribunal Supremo, né, e a Audiência Nacional. Nós temos aqui, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, como o senhor sabe, ele faz, às vezes, de Tribunal Constitucional e também um pouco do que faz o Tribunal Supremo na Espanha. Mas a questão, vou deixar isso paralelo, né, não importa. Se eu fosse, e vou me arriscar a uma comparação entre o sistema espanhol e o brasileiro em relação à força normativa dos tratados internacionais, mas, sobretudo, a questão da ONU, eu, em síntese, diria que nós estamos um pouco atrasados comparado ao que o senhor apresentou em relação aos julgamentos da Audiência Nacional, do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional. Nós temos um ponto no qual eu me arrisco a dizer que nós estamos mais avançados. Quando o senhor fala no rango, né, na força, na hierarquia normativa dos tratados internacionais, desde 2004, no Brasil, nós temos o reconhecimento do rango constitucional de alguns tratados, quando, então, eles são feitos pelo mesmo procedimento das emendas, né? A emenda constitucional 45 no Brasil, A desembargadora Marisa Santos assente com a cabeça. ela deu força, portanto, nível, hierarquia no sistema de fontes, rango constitucional
a tratados sobre direitos humanos, e temos 3 já feitos dessa forma. Em relação a eles, não há dúvida de que o juiz ordinário brasileiro tem de seguir, da mesma maneira como, né, são observadas quaisquer normas constitucionais. Mas, em relação à observância dos tratados internacionais anteriores à emenda 45, eles aí são parecidos com os da Espanha, né? Aqui no Brasil, nós dizemos que eles são superiores à legislação normativa, à legislação ordinária, então eles são supralegais, porém infraconstitucionais. Como o senhor mencionou, essa parte dos tratados anteriores a 2004, portanto, eles são quase constitucionais. Nesse ponto é semelhante. Mas nós temos muitas deficiências no sistema jurídico brasileiro em relação à força normativa dos tratados. Tanto que a doutora Marisa, como eu disse, né, quando presidente do tribunal, ela criou uma comissão de direitos humanos, do qual eu tenho a honra de fazer parte, para justamente procurar colocar no universo do juiz brasileiro, no nosso caso, do juiz federal brasileiro, as decisões, tanto da ONU quanto da OEA. Né? Nós, bem da verdade, é um fato, né? Nós temos de reconhecer, é o estado no qual nós nos encontramos, a grande, mas a maciça maioria dos juízes ordinários brasileiros ignora a existência dos tratados internacionais. Isso é um fato. O segundo fato é que, quando o juiz ordinário brasileiro ele procura, né, o tratado internacional para ir fazer um controle de convencionalidade, na maior parte das vezes ele olha o texto do tratado, mas ele não olha a decisão da corte correspondente. Era como mal comparando, o juiz ele olha o tratado, os pactos da ONU de 66, né, mas não olha o que os comitês decidem. A desembargadora Marisa Santos assente com a cabeça. O que é uma falha muito grande. Né? Não é possível ele ler o texto. Ele tem de ler a interpretação dada pelos comitês ou pelas cortes internacionais. Semana passada, por indicação da doutora Marisa, eu fiz um curso na Escola Nacional de Formação de Magistrados portanto, né, eu com alguma tristeza, eu me deparei ainda com a conclusão predominante de que as decisões, mesmo da Corte de São José da Costa Rica, o mesmo, claro, vai ser dito em relação à Comissão de Direitos Humanos, né? Essas decisões, elas, claro, no tratado constam como obrigatórias, como vinculantes, mas os países, de modo geral, não cumprem as decisões quando são tomadas. Ainda insisti muito nesse ponto, e a expositora, uma pessoa que trabalha o tempo todo em São José da Costa Rica com a comissão, ela insistiu que as sentenças internacionais desses órgãos, São José, né, elas, embora ditas como vinculantes no tratado, elas não são observadas pelos Estados-membros, incluindo o Brasil, e que não há uma maneira de fazer, do ponto de vista jurídico, uma pressão maior, né? E, portanto, a força que vai mover o país a cumprir, o Brasil a cumprir essa decisão, é o que ela chamou de shaming, né? O que, claro, nós vamos traduzir como vergonha. Né? O Estado brasileiro ele cria comissões, normalmente envolvendo o Poder Executivo, eventualmente o Poder Judiciário, mas as decisões estrangeiras, né, melhor, decisões internacionais, não estrangeiras, as decisões internacionais, elas não são cumpridas, nós não temos um procedimento de execução de sentença estrangeira, certo? Desculpe, perdão, de sentença internacional. Nós não temos esse procedimento. Então, a gente depende dessa comunhão de esforços do Poder Executivo, do Poder Legislativo, claro,
da participação do Poder Judiciário, para que essas decisões elas surtam efeitos no Brasil. Nós temos uma posição antiga, adotada há quase 2 décadas no Brasil, sobre uma lei, né, que envolveu o período da ditadura brasileira, né? O Estado brasileiro foi condenado por São José da Costa Rica em relação a uma lei que deu anistia, né, anistia às pessoas que, enfim, violaram direitos humanos na época da ditadura recente, dos anos 60, 70, em pedaços do 80 no Brasil. E o Supremo Tribunal Federal ele ignorou essa decisão de São José. Mas passados 2 décadas, nós sempre esperamos o melhor, né? O que poderíamos chamar de uma mutação por conta dessa nova realidade. Nós temos hoje um esforço maior das instituições, inclusive do Poder Judiciário, para rever, né, a obrigatoriedade dessas decisões dos órgãos internacionais. Temos bons exemplos em relação à violência doméstica, foi decidido pela comissão, né, não pela Corte de São José, questão da violência doméstica, surge uma lei que todos nós sabemos, a Lei Maria da Penha, etc. Então, nós caminhamos, mas eu tenho a impressão que caminhamos de uma maneira um pouco mais tímida, né, mais lenta, se comparada à experiência espanhola. Nós sabemos, dentro das características, né, dos direitos humanos, existe a progressividade, né? E nós estamos nessa marcha, nesse momento no Brasil, certamente na fase do recuo, do retrocesso, né? A desembargadora Marisa Santos assente com a cabeça. A frase clássica do Bob, né, que os direitos humanos caminham em avanços e retrocessos. Nós estamos claramente num período assustador de retrocesso. Mas, de todo modo, eu fico feliz em ver a Espanha avançando, né? Notei todas as decisões, especialmente essa última de 2 meses, de 24, que justifica não só a sua presença aqui, mas foi, de fato, muito, muito interessante para o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, a sua presença, a sua explanação. Muito obrigado. Eu convido a presidente a assumir a sua presidência. Eu também fiquei bastante admirada por saber que esse tema tem sido estudado assim com tanto afinco pelo professor e o quanto ele conhece, né, A desembargadora Marisa Santos e o professor Henrique se entreolham. dessas questões. No início da sua fala, o professor se referiu à questão da cesárea, né, da cirurgia da cesárea. O professor Henrique assente com a cabeça. Isso. Aqui eu não me lembrei na hora o nome, mas quando a mulher não quer ser submetida a cesárea nos hospitais, ela quer tentar mais um pouco, né, que a criança venha pelo parto normal, isso é muito comum. E os médicos nem a ouvem mais e fazem a cirurgia, isso está sendo denominado de violência obstétrica. E há um trabalho, inclusive, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo sobre isso. Há processos judiciais em que as mulheres que fizeram as tais cesáreas acabaram tendo mutilações, consequências graves, né, quando elas não queriam fazer. Então, é a questão da violência obstétrica. E aqui no tribunal, nós também temos, nós aderimos a um projeto do Conselho Nacional de Justiça, justamente para acompanhar de perto a execução das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de casos aqui abrangidos pelo nosso tribunal, na terceira região, que é São Paulo e Mato Grosso do Sul. São Paulo, nós temos aquele processo do caso Herzog, Vladimir Herzog, A desembargadora Marisa Santos e o professor Henrique se entreolham. que morreu nas dependências da polícia durante a ditadura, né? O professor Henrique assente com a cabeça. O Estado, o Judiciário, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceram a responsabilidade da União pela morte dele dentro do cárcere.
E há algumas decisões também, cujo cumprimento nós temos que fiscalizar, relativas ao direito ambiental e a questões indígenas, lá do território do Mato Grosso do Sul, que faz parte O desembargador José Carlos Francisco e o professor Henrique assentem com a cabeça. também da nossa jurisdição. Mas na minha observação, professor, né, professor Carlos Francisco diz que nós estamos, lamentavelmente, passando por um período de retrocesso no Brasil. Hoje, as mulheres que defendem a aplicação rigorosa da Lei Maria da Penha estão sendo taxadas de mulheres da esquerda, comunistas, né? Porque estão pregando um tratamento mais respeitoso, né, da condição feminina. Enfim, a gente tem aí várias frentes de luta, mas estamos muito longe de alcançar sucesso nessas questões, lamentavelmente. Mas eu vejo que na Europa também as discussões não são muito diferentes das nossas. O desembargador José Carlos Francisco assente com a cabeça. A desembargadora Marisa Santos e o desembargador José Carlos Francisco se entreolham. Eu vou convidar o pessoal. Justamente a nossa aplicação subsidiária, né, desses organismos internacionais é ainda um pouco acanhada, mas é justamente para isso que eles servem, né? Para, nos momentos de retrocesso, os organismos internacionais auxiliam, né, o equilíbrio, né? Eu convido tanto aos presentes quanto aos que nos acompanham por teleconferência a fazerem questão, serão muito bem-vindas. João. Acho que o microfone vai chegar. Pegou. Bom dia a todos, prazer estar aqui. O João Consolinho é um colega nosso, amigo, desembargador também, magistrado dessa casa. Humilde magistrado. Bom dia. Uma questão mais genérica, que também é uma curiosidade acadêmica aqui para aplicação no nosso direito também, mas em relação à Espanha, sobre a proposta de lege ferenda, se não me engano, a respeito da aplicação imediata ou execução. Imagem da plateia. Ao centro, há múltiplas fileiras com 4 poltronas cada, encostada na parede. De pé, está uma mulher de pele branca e cabelos castanhos. Traja um par de óculos de grau e vestido rosa. Na segunda fileira, sentada na primeira poltrona, há uma mulher de pele branca e cabelos loiros. Traja casaco preto e calça preta. Na segunda poltrona, homem de pele branca e cabelos castanhos curtos. Traja camisa social branca, gravata cinza e terno preto. Na terceira poltrona, mulher de pele branca e cabelos loiros. Traja camiseta preta, casaco bege e calça preta. Das decisões dos comitês ou das comissões. Um homem de pele branca e cabelos castanhos caminha até a terceira fileira e se senta na primeira poltrona. Traja camisa social azul, blazer branco e calça preta. Em relação ao direito interno, o equilíbrio em relação, como ficaria isso em relação ao monopólio da jurisdição que todo Estado tem, se haveria mecanismos de controle jurisdicional no momento da execução dessas decisões dos comitês. Basicamente, Na quarta fileira, sentada na segunda poltrona, há uma mulher de pele branca e cabelos loiros. Traja camiseta azul e calça branca. a questão seria essa. A imagem volta à bancada. O professor Henrique manuseia o microfone e coloca um par de óculos de grau no rosto. Si lo he entendido bien, la pregunta tiene que ver sobre el cauce, ¿no? O professor Henrique retira os óculos do rosto. El cauce procesal para dar los efectos como la propuesta del eje ferenda del... Exato, Exacto. exato. En España, en el programa electoral de los partidos políticos aparece esta propuesta. ¿Vale? Es decir, son los partidos de izquierdas, en nuestro caso Podemos, se llama Isumar, son los partidos de izquierdas los que están intentando establecer un cauce procesal que imite al modelo colombiano. Pero nosotros tenemos otra posibilidad.
y es modificar la ley de tratados internacionales para dar un valor cuasi constitucional como la enmienda 45, 45 la de enmienda 2004. 45, para darle ese valor. ¿Hace falta? No, porque nosotros, desde el año 78, tenemos el mismo régimen del valor infralegal y supraconstitucional de los tratados internacionales dicho por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No tiene sentido. Es que los partidos políticos se tienen que leer también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero, si se me permite, de las observaciones, un solo minuto. Hablan ustedes de que hay un cierto retroceso en relación con los derechos humanos. No es un problema de retroceso, es un problema de desigualdad. Es decir, ¿qué va a ocurrir con la violencia obstétrica? A desembargadora Marisa Santos assente com a cabeça. Lo que va a ocurrir es que el quien tenga dinero irá a un hospital privado donde tengan una serie de medios que no tienen a lo mejor un hospital público. Es decir, ¿qué sentido tiene que determinados países, como han anunciado algunos políticos muy cerquita, se planteen el derecho al aborto? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. ¿Por qué? Porque la jurisdicción es la que es. Entonces, como ocurría en España, pues seguramente en las fronteras de ese país empiezan a haber centros abortivos. En nuestra frontera, tenemos una frontera con un país que se llama Portugal. Hasta hace pocos años, Portugal, el aborto era un delito. ¿Quién se forraba? ¿Quién se forraba? Las clínicas españolas. Así de claro. Es decir, ahora están los casos ante los tribunales internacionales y los órganos de expertos de la maternidad subrogada. No, ¿se dice igual? ¿Maternidad subrogada? El vientre de alquiler. Sí, sí, ventre La de Liga alquiler. de Unión. Sí, Claro. ¿Por qué? Porque el político de turno no se atreve a regular. No se atreve, no vaya a ser que pierda votos. O professor Henrique e a desembargadora Marisa Santos se entreolham. A desembargadora Marisa Santos sorri. De las mujeres de izquierdas. No, bueno, no quiero decir que sea usted de izquierdas, no. De las mujeres de izquierdas. ¿No? No tiene miedo. ¿No? Pero ¿qué es lo que va a ocurrir mientras no se regule? O alguien lo diga en un tribunal. Al menos en España, quien tiene mucho dinero se va a Estados Unidos y compra el niño. Perdón. Sí, compra el niño. Sí, compra el niño. Lo he dicho bien, ¿no? Y además lo están comprando señoras que tienen 75 años. Ahí lo dejo. Es decir, no es... O que quer dizer? Não é um retrocesso, é um avanço. Não é movimentos de direita. O problema está na desigualdade. O problema está na desigualdade, que está de maneira geral. Há tantos interesses envolvidos, vocês ficariam chocados em saber quem são os que são contra da educação inclusiva num centro ordinário. Vocês ficariam chocados em saber quem é contra. Os donos dos colégios especiais. Eles são contra. Os próprios donos dos colégios especiais, que o cliente dele, de certa forma, é a pessoa que tem síndrome de Down, eles são contra a educação inclusiva. Porque isso prejudicará a parte financeira deles. Bom, isso é chocante. Bom, eu acredito que há necessidade de pagar. O outro não, porque já é um centro gratuito, porque já está nos direitos constitucionais. Então, eles se focam mais em quem? No pagamento. Muito bem. No Brasil, esta semana em especial, nós temos um problema de um projeto de lei. A desembargadora Marisa Santos assente com a cabeça. Que diminui o prazo
para as mulheres fazerem aborto quando elas são violadas, né? No Brasil nós chamamos de estupro, mas acho que na Europa é violio, né? De violação, né? O projeto de lei ele estabelece que esse aborto é possível até 22 semanas depois, né, claro, 22 semanas de gestação. E eu conversava ainda com a minha mulher esse final de semana, e ela dizia que grande parte das pessoas que deixam para além das 22 semanas a decisão sobre o aborto fazem por causa de pura e simples desinformação e ignorância, né? E também por medo, porque uma boa parte das violações elas são de membros da família, então não é uma coisa tão fácil. E o paradoxo é que é considerado um crime de homicídio, né, nesse projeto, um homicídio doloso, cuja pena no início, é de 6 anos para mais, né? E o paradoxo é que o estuprador tem uma pena menor, né? Mas, enfim, são coisas de um momento que nós estamos vivendo, pode chamar de, eu acho melhor do que retrocesso, é um momento de, enfim, de uma certa debilidade, né? O senhor toma muito cuidado com as palavras, eu também vou tomar uma certa debilidade social, mas a gente vence isso. Sí, porque como decía usted, si te posicionas al favor de, eres de izquierdas. Y si te Se você posicionas pensa assim, é do movimento de esquerda. eres de- Se você pensa de outra forma, é de direita. yo no, yo me niego. Eu não emito opiniões sobre isso. Pois não. Não, então eu, mais uma vez, quero agradecer demais a presença do professor Martinez Pérez. Foi uma honra muito grande, né, um aprendizado superior. Muito obrigado. Mais uma vez, também reforço aos nossos amigos e parceiros da FADISP pela colaboração e, sobretudo, a equipe da EMAG, a generosidade sempre muito grande da nossa presidente e também diretora da escola, desembargadora federal Marisa Santos, a quem devolvo a palavra. Muito obrigado. Eu agradeço muito ao professor Henrique Martinez Pérez, ao professor Carlos Francisco. Ele não é só desembargador, ele é professor também. Vossa Excelência também. Mais ou menos. Maior Você faz autoridade em direito previdenciário no Brasil, é verdade. Não, isso Sim. tá bom. Ok. Agradeço ao Dr. Carlos Francisco, sempre disponível e sempre nos brindando com eventos maravilhosos como esse. Agradeço aos colegas e às colegas que aqui estão, a todos os nossos servidores e servidoras, e declaro encerrada a sessão. Obrigada. Fundo cinza. Ao centro, em letras vermelhas e azuis, EMAG. Esferas coloridas emolduram a letra G, formando um triângulo.